Ao contratar PGBL no valor de 1 milhão e também uma indenização adicional pecúlio, o contratante indicou o mesmo beneficiário para ambos os planos. O contratante do plano faleceu 3 anos antes de começar a receber o benefício. Neste caso, o beneficiário receberá. Beleza. O que acontece? Quando a gente está falando de um plano de previdência, ele é dividido em duas fases. Ele vai ser dividido em uma fase onde a pessoa vai estar fazendo contribuições, beleza? Ele vai estar acumulando, tá? Ele vai estar fazendo essas contribuições. O que ele botou ou não ali dentro desse plano de previdência, no caso ali ele colocou uma indenização adicional, isso é um acessório. Mas o fato é que ele ainda estava na fase de encher ali o fundo, encher ali a previdência, o porquinho dele. Depois dessa fase, depois da cara, vai usufruir o dinheiro que ele ficou guardando durante esse tempo. Quando você chega nessa fase aqui, o que vai acontecer? Você vai escolher uma modalidade. Eu quero receber todo o valor de uma vez, quero receber um valor mensalmente durante tantos anos, quero receber para sempre outro valor. Isso aqui vai ser ajustado e cada um vai ter as suas regras específicas. Mas quando você está nessa fase aqui, se acontecer alguma coisa com você e você indicou alguém nesse fundo, essa pessoa ela vai receber o seu dinheiro, entendeu? Ela vai receber o seu dinheiro e no caso aqui ele falou que ainda tinha uma indenização adicional. Então é como se fosse ali um seguro de vida e vai receber esse seguro de vida, tá bom? Então vamos aqui para as alternativas. Letra A, o saldo total do PGBL corrigido apenas, não, ele também vai receber indenização. B, o valor principal do PGBL, não, apenas indenização, não, ele também vai receber o saldo do PGBL corrigido porque vai ser descontado, né, o imposto de renda. E D, o valor total do PGBL corrigido e a indenização. A nossa alternativa correta é a letra D. Uma característica referente à garantia de remuneração nos planos de previdência privado é que, olha, os planos de previdência privado são como outros investimentos que não garantem rendimento mínimo, né? Não garante que vai ter ali um rendimento, que, enfim, você vai auferir lucro. Nenhum investimento você pode dar esta garantia. Alguns investimentos são mais arriscados, outros são menos arriscados. Normalmente, um plano de previdência privado vai ter um estudo atuarial muito competente, vai ter um estudo atuarial muito certinho e a chance de não dar problema diminui, mas ela existe, beleza? E o plano de previdência privada parece muito com um fundo de investimento, beleza? Parece muito com fundo de investimento. Mas vamos aqui para as alternativas. A. O VGBL e o PGBL são estruturados como fundos de investimento, correto, e não há garantia de rendimento. Também correta, essa aqui vai ser a nossa alternativa correta. B. Apenas o plano do tipo VGBL tem garantia de rendimento. Não, nenhum dos dois tem essa garantia. Apenas alguns planos podem ser contratados com garantia de rendimento para também não. E D, apenas o plano do tipo PGBL tem, não, eles não têm garantia de rendimento mínimo e eles parecem realmente com um fundo de investimento. Então a nossa alternativa aqui é a letra A. Caso uma pessoa contrate um plano de previdência aberta abaixo e venha a falecer, qual dos planos a seguir irão interromper o pagamento de renda? O que acontece? Quando você faz uma previdência, você vai passar por uma fase de acumulação. Se acontecer alguma coisa com você durante essa fase de acumulação, que você fica fazendo aí aportes mensais, normalmente vai ser que no fundo de investimento só que a diferença é que você consegue já dentro do fundo destinar quem é o beneficiário. Aí vamos dizer que você coloca ali o seu parceiro. Quando esse dinheiro for para essa pessoa, apenas há uma transferência do recurso que você estava aplicando. Mas quando você termina a fase, você está aqui, nessa fase aqui, você é essa pessoinha, você está colocando dinheiro, vários meses, anos, você está colocando dinheiro dentro desse fundo. Essa fase aqui você ainda está acumulando, né? Você ainda está acumulando. Nessa outra fase aqui, que você iria gozar ali do seu benefício, que no caso você já contratou o plano de previdência, se acontecer alguma coisa com você, vai depender da categoria que você escolheu. Aqui o dinheiro apenas é transferido para o beneficiário, aqui vai depender da categoria. Você pode escolher receber valor mensal para sempre, de forma vitalícia.
Você pode escolher receber um valor X durante um tempo determinado, você pode escolher simplesmente resgatar o dinheiro. Então, dependendo da modalidade que você escolher, se acontecer alguma coisa com você, o benefício ele é cessado. Por quê? Se você escolhe receber até a sua morte valor X por mês, você vai estar fazendo a seguinte negociação com a seguradora. Olha, se eu viver mais tempo do que você acha que eu vou viver, você vai assumir o prejuízo de continuar me pagando. Se eu morrer antes do tempo que você acha que eu vou morrer, você vai ficar no benefício porque o dinheiro que eu tinha aplicado vai ficar para a seguradora, vai ficar para você. Porém, quando você escolhe receber por um tempo determinado, normalmente ali a seguradora ela já está ali no estudo dela se comprometer a pagar durante, por exemplo, 15 anos. Se você morre com 2 anos, o justo é que o restante desse tempo fique ali para quem você indicar, tá bom? Mas vamos aqui para as alternativas. Caso uma pessoa contrate um plano de previdência aberto abaixo, venha a falecer, qual dos planos a seguir irá interromper o pagamento da renda? Olha, que nem eu falei aqui, o vitalício, beleza? O vitalício ele vai interromper o vitalício com prazo mínimo garantido. Se você falecer e você tiver escolhido esse vitalício com prazo mínimo garantido, o benefício ele vai para quem você indicou durante esse prazo mínimo garantido, tá bom? Então é melhor o vitalício com prazo mínimo garantido do que o vitalício normal. Depende. Aqui provavelmente você vai receber menos por mês, porque você tem uma garantia, né? Menor o risco, menor o retorno. O temporário, beleza? E a renda mensal com prazo certo. Aqui também não. Então a nossa alternativa correta vai ser: cliente seu te pergunta se é possível realizar a portabilidade do seu atual VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre, para o PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, pois recebeu informação que teria possibilidade do diferimento fiscal de sua renda tributária até o limite legal, mas não está usufruindo deste benefício. O que você vai dizer ao cliente? Explicando aqui o que disse a alternativa. O cliente, né, essa pessoinha aqui, se é possível realizar a portabilidade do seu atual, ou seja, ele investe em VGBL. Ele investe em VGBL e ele quer começar a aplicar PGBL, beleza? Aí ele pergunta para você se isso é possível. Por quê, né? Ele mandou aqui um pois. Por que ele quer fazer isso? Porque ele ficou sabendo que o PGBL teria uma possibilidade de diferimento fiscal. Esse diferimento é o que? É o abate ali do valor que ele paga mensalmente. Então não existe o melhor investimento, existe o melhor para você, né? O mais adequado. O VGBL, o PGBL, a vantagem do PGBL é que você pode, durante o período de acumulação, abater do seu imposto de renda o valor que você está ali, a porcentagem que você está aplicando dos seus rendimentos até o limite de 12%. Já o VGBL, a vantagem é que vai sendo ali de forma ali regressiva, vamos dizer, o imposto de renda, e ao final você te retira a porcentagem, o IR, do rendimento. Já o PGBL não. O PGBL você tira do valor que está aplicado. Então depende ali do que você quer para você. Mas o que você tem que falar para esse cliente que não é permitido ele fazer essa troca, porque você só pode fazer trocas quando se trata ali do mesmo plano, tá bom? Quando é o mesmo plano. Então, por exemplo, você vai falar que a portabilidade não é permitida entre o VGBL e o PGBL, tá bom? Por que não é permitido? Se você quer migrar de plano, você só tem que mudar ali de previdência. Você tem que ir de PGBL para PGBL, VGBL para VGBL e assim por diante. Se você quiser ter o benefício fiscal do PGBL, você teria que começar um novo plano, investir em um novo fundo, tá bom? Então a nossa resposta vai ser a letra B. A portabilidade ela não é permitida entre o plano de VGBL. Além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência aberto pode colher informações em... Beleza, olha só, o que acontece aqui? Eu já vou botar a resposta. Quando a gente está falando de uma previdência aberta, ela parece com um fundo, né? Uma das características do fundo é que você pode comprar e vender ali a sua cota, ali o seu valor quando você quiser. E ela é um produto que está sendo ali protegido, está embaixo do guarda-chuva das seguradoras, né? Então, das seguradoras. Então, quem vai fiscalizar, acompanhar, fazer esse papel regulamentar
que nem o Banco Central faz ou a CVM faz, vai ser a SUSEP, tá bom? Vai ser a SUSEP. Outra coisa importante é o seguinte: o que é a SUSEP fiscaliza e o que é esse fundo, esses planos de previdência aberto? É aquele plano que o banco ele te passa, você ali como investidor que não tem algum vínculo, algum tipo de previdência do seu trabalho, e você fica pagando aquilo ali de forma mensal, anual, trimestral, para ter um complemento da sua renda quando você aposentar. Mas não tem nenhum vínculo institucional, não tem nenhum, por trás de você não tem nenhum suporte institucional. Você realmente, como alguém que está preocupado com o seu futuro, vai lá e faz uma previdência, que é diferente aqui da parte da Previc, que é diferente da parte da Previc, complementar. É que no aberto, você é pessoa física sozinho, você está fazendo ali um investimento para você. E no complementar, normalmente é uma empresa. Por exemplo, você passa na certificação, vai trabalhar ali numa instituição financeira, ou você já trabalha, ou em outra empresa, e essa empresa ela tem um plano de previdência complementar para os funcionários. Aquele plano de previdência complementar serve para os funcionários daquela instituição, entendeu? É muito comum ter em banco, inclusive. É um dos benefícios de entrar nessa carreira. Então, essa é a diferença. O SUSEP, o aberto, é para qualquer pessoa que estiver preocupada em complementar a renda no momento da aposentadoria. O aberto. E o complementar é para funcionários específicos de uma empresa específica. E o Conselho Monetário Nacional é o nosso órgão normativo superior do Sistema Financeiro Nacional. A nossa resposta aqui é a SUSEP. O investidor adquiriu um plano de previdência complementar do tipo Plano Gerador de Benefício Livre, um PGBL. Ele poderá obter esclarecimento sobre as regras do produto na seguradora e, caso queira, quando a gente estiver falando de previdência complementar, a gente tem que pensar que trata-se de um seguro privado para a pessoa. Entendeu? Você tem ali, não sei se é empresário, autônomo, se é CLT e vai ali depender ali no futuro ali do INSS, mas você preocupado com o seu futuro, preocupado em ter um complemento na sua aposentadoria, você se assegura, você de forma privada, você garante que você tem ali uma aposentadoria, uma terceira idade mais tranquila. Então, de forma privada. Então, a nossa resposta vai ser o seguinte: você pode ir na seguradora e você pode ir na Superintendência de Seguros Privados. Qual que é a diferença? A diferença para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. A Previc normalmente vai ser para aqueles grupos ali de previdência vinculado a uma empresa. Normalmente vai ser algum benefício para funcionários específicos, tá bom? É normalmente o banco que tem uma previdência complementar para os seus funcionários, tá bom? Aqui você faz de forma privada, você mesmo tendo ali aquela sua preocupação. Então a nossa resposta correta é a letra B. Em plano de previdência, o período de diferimento é aquele que, beleza, você está aqui, você é essa pessoa, e você está preocupado com como vai ser a sua aposentadoria. Então você procura o plano de previdência aberto, né? Que no caso é uma preocupação privada sua, né? E aí você tem esse fundo, esse plano de previdência. Você começa ali mensalmente, durante vários anos, fazer ali aportes de dinheiro. Quando você está fazendo os aportes de dinheiro para você fazer uma reserva, você vai estar fazendo essa parte de acumulação que se chama deferimento. Essa fase de deferimento é quando você ainda está preocupado em juntar ali a sua reserva num fundo, fazendo aportes para você poder acumular mais capital para quando você for de fato escolher ali a categoria, o tipo de previdência, tipo de previdência não, o jeito que você vai querer usufruir do valor que você acumulou, tá bom? Então a fase de deferimento é essa, é a fase que você ainda não recebe nada da sua previdência, você ainda está acumulando, você ainda está fazendo uma reserva. Beleza? Então, bora lá. Em plano de previdência, o período de diferimento é aquele que o contribuinte não pode resgatar os seus valores. Na verdade, você pode resgatar, tá bom? Aí tem que ver como é que você combinou, quanto que você vai pagar de IR, mas você pode, a princípio, você pode resgatar. O contribuinte está realizando suas contribuições para o plano, correto? Que formarão sua reserva. Isso aqui, perfeito. É exatamente isso, a parte do diferimento. Vamos aqui ver C. O contribuinte está recebendo o resgate dos benefícios. Não,
ele ainda está acumulando para depois poder fazer esses resgates. E o contribuinte está recebendo a renda. Não é a mesma coisa aqui também da C, beleza? Então a nossa resposta certa é a B. Existe um prazo de carência para resgatar o dinheiro de um plano de previdência? Olha, normalmente, a gente vai ter um prazo mínimo de 6 meses. Não, 6 meses não, 60 dias, tá bom? 60 dias. É normal, ali na prática, no dia a dia, ter um tempo mínimo de 6 meses, tá? Normalmente ali quando você vai falar ali com o seu corretor de seguro, ele pede ali 6 meses, mas 60 dias é o prazo mínimo, que realmente é o mínimo, e 6 meses o pessoal pede para não resgatar, para não sair da meta, né? Mas é 60 dias. Beleza, existe um prazo de carência para resgatar o dinheiro, 60 dias, vamos ver aqui. Sim, geralmente o prazo de carência é de 60 dias, mas as normas podem variar. Beleza. O meu ato falha ali dos 6 meses é porque normalmente se pede esse valor para caso a pessoa tenha aplicado, não sair da meta e não te prejudicar no semestre, beleza? Mas vamos lá, 400. Sobre os planos VGBL e PGBL, considere as afirmativas a seguir. A portabilidade de recursos é permitida entre o plano VGBL para o PGBL. Não, você só pode fazer essa transição, né, essa portabilidade para planos iguais. Você não pode fazer de uma modalidade para outra. Você tem que ser entre as mesmas modalidades. Então, a portabilidade entre o GBL para o PGBL não pode, o contrário, né? Também não vale, mas teria que ser para o GBL, para o GBL e o GBL para o GBL. Mas essa aqui está errada. 2. Nos planos VGBL, não há abatimento da contribuição efetuada da base de cálculo do imposto de renda. Isso aqui está correto. Qual que é uma característica do PGBL? Principalmente para quem é contribuinte e acaba pagando ali muito por mês, você pode abater até 12% do valor do seu imposto de renda. Então vamos dizer que você tem carteira assinada. Aí você vem aqueles descontos, né, no seu contra-cheque. Você pode abater 12% do que você está pagando quando você investe no PGBL. E já no VGBL não é possível. 3. O contribuinte que declara seu ajuste de imposto de renda pelo formulário simplificado se beneficia de contratar um plano do tipo PGBL. Não, no caso, você simples, ele não se beneficia do PGBL. Tem que ser na situação que eu falei aqui no 2. Beleza? Então, a nossa alternativa correta vai ser a letra A. O investidor de 25 anos consegue economizar 5% de sua renda mensal e utiliza o formulário completo do imposto de renda. O investimento mais recomendado para que ele possa acumular reserva para sua aposentadoria, prevista aos 60 anos, olha, em regra, quando você estiver diante de um formulário completo, a melhor opção, em regra, vai ser o PGBL. Por quê? Essa pessoa, ela paga o imposto de renda ali já na fonte, provavelmente ela tem ali um contra-cheque, e você poder usar o PGBL vai te permitir abater desse imposto de renda, dessa base do imposto de renda que ela está pagando, valores de até 12%. Beleza? De até 12%. Então ia acabar que a pessoa ia receber mais dinheiro, né, no ano, e ela poderia usar esse dinheiro inclusive para fazer aportes ou investir em outros lugares. Então, se você tem o formulário completo, a princípio o melhor seria você investir em PGBL e de preferência até 12% ali do que você está tributando, tá bom? Mas a alternativa correta é a letra A. É uma característica de PGBL. Olha, quando a gente está falando de previdência aberta, você tem que vir na sua cabeça que a previdência aberta é pela SUSEP, beleza? E a previdência aberta normalmente vai ser o VGBL e o PGBL, que o VGBL é quando você faz a declaração simplificada, é quando faz mais sentido. A PGBL faz mais sentido quando você faz a declaração completa, beleza? A principal característica do VGBL é que o IR ele incide sobre o rendimento na hora do resgate, tá bom? Já o PGBL incide sobre o valor aplicado, porém tem a vantagem de até 12% você conseguir descontar lá da base de cálculo do fato gerador do imposto que você está pagando, do IR, e basicamente é isso. Se você conseguir, né, volta aí o vídeo, anota isso que eu acabei de falar, deve ter dado, sei lá, 30 segundos, 40 segundos.
Se você decorar isso para a sua prova em específico, você vai acertar 90% das questões, tá bom? Então, vamos lá. E o resto vai ser texto, vai estar escrito com outras palavras, mas ele vai estar sempre querendo chegar neste mesmo contexto. Ou vai perguntar às vezes de forma direta, como foi aqui, ou vai fazer uma historinha. Às vezes a história pode complicar, mas o conhecimento vai estar baseado nisso que eu acabei de falar. Mas vamos lá, ó. Ah, oferece a garantia mínima de rentabilidade? Não, não é possível nada oferecer ali garantia mínima de rentabilidade, tá? Inclusive, é proibido. B, é permitido a dedução das contribuições da base de cálculo do imposto de renda, desde que não ultrapassem 20%, né? No caso, até 20% da renda anual do investidor. Então, essa aqui é a nossa alternativa, tá bom? Então, letra B. Uma pessoa juntou 300 mil para se aposentar, obtendo uma renda vitalícia de 3 mil reais por mês, em um plano do tipo PGBL. Porém, essa pessoa veio a falecer 2 anos depois de começar a receber sua renda vitalícia. Logo, o plano de aposentadoria garante que a renda acumulada... Pô, isso aqui, velho. Isso aqui é uma aula, mas eu vou confessar que, para mim, quando eu penso em previdência, isso aqui é o que mais me deixa assim, receoso de fazer esse tipo de investimento. Ainda mais na modalidade que a pessoa aqui fez no exemplo. Porque vamos destrinchar. Uma pessoa juntou 300 mil reais. Ela ficou durante o período de deferimento, né, de diferimento, ela ficou fazendo aportes para poder juntar e ter esse valor de 300 mil reais. Depois, o que foi que aconteceu? Depois ela chegou para se aposentar obtendo uma renda vitalícia de 3 mil reais por mês em plano do tipo PGBL. Cara, ó, a pessoinha ficou aqui, beleza? Fazendo a sua reserva, num período que se chama diferimento. Aí a pessoa conseguiu que essa reserva tivesse 300 mil, aí ela combinou que a seguradora, vou botar aqui a seguradora, vou botar só um, combinou que a seguradora ficaria pagando 3 mil, no caso 3, para sempre, até morrer, beleza? Para a seguradora, qual que é o risco? Se essa pessoa viver muito tempo e passar ali do prazo que a seguradora vai usar para, tipo, pagar essa pessoa com os rendimentos e com o valor aplicado, o risco da seguradora é continuar pagando. Se esse cara viver aqui 110 anos e no estudo atuarial previa que ela ia viver até 84, então é o risco da seguradora. Porém, quando você escolhe essa modalidade de receber de forma vitalícia, você está combinando com a seguradora o seguinte, ó, você vai assumir o risco de ficar me pagando aí até dizer chega. Porém, se eu morrer, o dinheiro é seu, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que não tem ninguém depende de você e assim por diante, tá, beleza, né? Mas nesse caso aqui, se tivesse filho, esposa e etc., esse valor aqui, ó, já era, fica para a seguradora, tá bom? Então foi isso que rolou. Então, quando ele faleceu 2 anos depois, ele ficou durante um período grande da vida, juntando 300 mil. Ele chegou a receber, lógico que o dinheiro rende, né? Mas ele chegou aí a receber no ano, vamos fazer aqui uma conta, 72 mil, né? Cara, olha só, ele perdeu uma granona, tirando tempo, horizonte de tempo, mas é isso, faz parte do jogo, é uma modalidade, tem muita gente que escolhe, eu iria preferir resgatar o dinheiro, mas vamos lá. D, encerrar a conta e o dinheiro fica com a administradora, é exatamente isso, tá bom? Então a nossa resposta vai ser a letra D. A principal vantagem dos planos VGBL para o investidor é que normalmente o VGBL ele vai ser usado por alguém que faz a declaração simplificada e a principal vantagem é que o imposto de renda é sobre o rendimento, diferente do PGBL, tá bom? Então vamos aqui para as alternativas. Permite que o investidor escolha entre abater até 12% da base de cálculo do IR durante o período de deferimento ou optar por ter seu não. Isso aqui, na verdade, você
desde o início, quando você faz a contratação, você já precisa escolher o que você quer. No caso, o VGBL, que é abater o IR do rendimento, ou o PGBL, que é fazer o abatimento de até 12% da base de cálculo do IR. B, apesar de não permitir o abatimento na base de cálculo do IR durante o período de deferimento, até que tá ok, a possibilidade de pagamento do IR somente sobre a parcela referente aos rendimentos do montante retirado, ok? Representa uma vantagem em relação a outros produtos. Essa aqui vai ser a nossa alternativa correta. Essa é a vantagem do VGBL. Eu acho que é importante destacar que é o seguinte: você precisa já saber o que você quer na hora que você está fazendo o investimento. Então, no momento que você vai aderir ali à Previdência, você já tem que falar se você vai querer o VGBL ou o PGBL. E você não pode fazer a mudança de planos, tipo de VGBL para PGBL ou assim por diante. Você tem que mudar de um VGBL para outro VGBL para outro PGBL, tá bom? Você não pode fazer essas mudanças. Caso a pessoa tenha investido primeiro no VGBL e ela queira ter esse benefício do abate de até 12%, ela vai precisar fazer um novo plano, tá bom? Enfim, aderir a um novo plano de previdência. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Uma diferença entre o plano gerador de benefício livre, PGBL, e o vida gerador de benefício livre, o VGBL, é o fato de que, quando estiver falando de PGBL e VGBL, cara, basicamente é isso aqui, ó, PGBL e o VGBL. Aqui você tem que pensar o seguinte: menos 12 IR, não esquece disso, e você, quando estiver falando de VGBL, você vai botar IR só rendimentos. Sei que não coloquei os conectivos, etc., rendimentos. Mas é pronto. Resumimos. Basicamente é isso. Até 12% você consegue descontar da base de cálculo do imposto de renda, e o VGBL, o IR só incide sobre o rendimento, tá bom? Aqui a gente coloca ainda o completo, que é no caso da declaração completa, né? E aqui a simplificada. Eu fiquei na frente, né? Mas aqui é a simplificada. Beleza, aqui você já mata um monte de questão decorando isso aqui, ó. Então, vamos lá. Alternativa letra A. PGBL é cobrado IR apenas sobre o rendimento. Não, isso aqui é o VGBL, beleza? VGBL. E o VGBL incide sobre o total, não, e isso aqui é o PGBL. B. VGBL não permite taxa de entrada e saída, não. Os dois permitem. C. VGBL é possível deduzir até certo limite. Não, isso aqui vai ser PGBL. PGBL. Ó, tá vendo? Tudo que tá perguntando aqui, com essa partezinha você já mataria com essa aqui embaixo. E D. PGBL é possível deduzir até certo limite. Correto, e esse limite é 12%. O valor das contribuições da base de cálculo do IR na declaração anual de renda IR da pessoa física. Isso aqui vai ser a nossa alternativa correta, letra D. O trabalhador tem seu sustento proveniente de salário e gostaria de contribuir para o plano de previdência complementar para se aposentar em 12 anos. Tem-se as informações de que esse mesmo trabalhador faz declaração completa. Ele faz a declaração completa de ajuste anual do imposto de renda. Ele decide contribuir com 25% de sua renda tributável para complementar a aposentadoria. Portanto, ele deveria ser orientado em... Quando você está falando de previdência complementar, você tem que escolher no que você vai aplicar desde o início. Você não pode mudar. Tipo, você começa no PGBL e depois muda para o VGBL, ou vice-versa. Se você começa com o PGBL, muito embora você mude de plano de previdência, mas a modalidade deve ser PGBL, ela continua sendo PGBL. E o mesmo vale para o VGBL. Mas também existe uma coisa: você pode usufruir do benefício de um e de outro. Você pode ter, por exemplo, duas previdências. Nesse caso aqui dele, como ele é um trabalhador, tem seu sustento proveniente de um salário e ele faz uma declaração completa, você já tem que piscar, já tem que cair já na sua frente a PGBL. Mas, nesse caso aqui, ele não é vantajoso ele colocar 100% do dinheiro no PGBL. Por quê? A maior vantagem do PGBL é que você pode abater 12%, até 12% dessa base de cálculo quando você faz essa aplicação em PGBL. Quando você pega esses 12%, você pode aportar mais ainda no fundo, ou você pode fazer outra coisa com dinheiro,
aplicar em alguma outra coisa. Então, te dá uma vantagem de aumentar seu poder na fase de diferimento. Então, já que ele vai aplicar 12%, o que vale a pena fazer? 12% ele bota em PGBL, beleza? Que tem essa característica. E o restante, 13%, ele coloca em VGBL. Qual que é a vantagem do VGBL? Você não pode abater do seu imposto de renda, porém o IR é apenas sobre o rendimento, diferente do PGBL, tá bom? Então vamos aqui para as alternativas. Apenas em PGBL com tabela regressiva, não. B, até 12% da sua renda tributável anual em PGBL, correto? E o restante em VGBL, ambos com tabela regressiva de IR. Show, é isso mesmo. Ele bota essa tabela regressiva por conta do tempo que ele vai ficar investindo, tá bom? Pelo tempo que ele vai ficar investindo. E C, essa aqui já vai ser a nossa alternativa. Então, letra B. Seu cliente tem um PGBL e resgata após o prazo de 20 anos. O seu valor de 100 mil reais, no caso, ele tem um PGBL de sendo 60 mil da rentabilidade e 40 mil do aporte. Aí, o que quer dizer aqui? Aqui, ele está dizendo que o valor 100 mil sendo 60 mil da rentabilidade e 40 mil do aporte. 40 mil foi ele aqui fazendo os seus aportes, tá bom? Os dinheiros mensais. E a outra parte, 60 mil, foi, no caso, o dinheiro rendendo no tempo, beleza? Foi os rendimentos. Caraca, fiquei orgulhoso desse desenho. Ficou muito ruim, mas eu fiquei orgulhoso. Mas beleza. Aí a forma de tributação foi a tabela progressiva. Neste caso, quanto será e é retido pela seguradora? Quando a gente fala da tributação, você pode usar a tabela regressiva, que no decorrer do tempo que ele deixa aplicado o dinheiro, ele vai diminuindo a alíquota. Ela é um pouquinho diferente daqueles instrumentos de renda fixa, porque ela pode chegar a uma tributação inferior a 15%. E no caso da progressiva, você não precisa deixar um tempo longo e ela já começa ali com 15%. A desvantagem é que, por exemplo, para ele, nesse prazo de 20 anos, se ele tivesse botado na regressiva, ele ia pagar menos do que 15%, tá bom? Mas tudo isso aqui, a questão estava querendo saber o seguinte: quanto que ele vai pagar de imposto de renda? Quando a gente fala da progressiva, é 15%. 15% de 100 mil, na sua prova você específico não vai precisar de calculadora, nem de fazer cálculos complexos, mas assim, se você quer trabalhar no mercado financeiro, você precisa saber que 15% de 100 mil é 15 mil. O caso aqui da PGBL, que seria o segundo conhecimento ali que você deveria ter, é o seguinte: PGBL é sobre tudo. O imposto é sobre o rendimento e os aportes. No caso do IR, o IR é sobre o rendimento. Então, no caso do VGBL, seria sobre os 60 mil e não sobre os 100. Mas o PGBL, durante esses 20 anos, ele usufruiu de poder abater da base de cálculo do IR, porém agora ele vai pagar 100% ou em cima do rendimento e dos aportes. Participante de um PGBL possui um saldo de 100 mil reais. O regime tributário escolhido na época da contratação do plano, 3 anos atrás, prevê tributação regressiva definitiva. Com o falecimento deste participante, a alíquota do imposto de renda incidente será, quando você está na fase de diferimento, que é a fase de acumulação, onde você está fazendo aportes no fundo, né? Onde você está fazendo ali a acumulação do patrimônio. Caso aconteça ali alguma coisa com você, quando você faz a previdência, você indica o beneficiário. E, no caso, o dinheiro que você aportou vai para essa pessoa. Porém, tem que respeitar ali também a incidência do imposto de renda. A questão diz que ele fez pela regressiva. A regressiva, até 3 anos, vai incidir 30%. Então, assim, a regressiva é quando você tem uma ideia de ser de longo prazo, então você começa pagando uma alíquota muito alta e no passar do tempo você vai diminuindo esse valor e chega a ser menor do que a progressiva. Mas, né, no caso aqui a exceção, quando esse dinheiro ele vai ser passado ali para o beneficiário, no caso para o herdeiro, o máximo que pode ser cobrado é 25%. Tá bom? Então, caso ele quisesse fazer o resgate, seria ali de 30%, mas como é o caso de óbito, né, o caso de falecimento,
e ele ainda estava dentro dessa alíquota de 30%, vai reduzir, né, um benefício para o herdeiro para 25%, que é o máximo que pode ser cobrado quando a pessoa ela morre antes de conseguir usufruir daquele bem, tá bom? Então a alternativa correta vai ser a letra B. O cliente possui 500 mil reais, ele possui 500 mil reais, tá aqui, tá, 500k, em VGBL. Ele gostaria de fazer a transferência desse plano para o seu filho. Ele vai ao banco e pergunta se pode fazer uma portabilidade dele para o filho desse plano. Isso seria possível? Olha, você como profissional que estivesse atendendo esse pai, você ia ter que falar que não é possível fazer a transferência de planos de titularidade. Por exemplo, eu tenho uma previdência, fiz no meu CPF, ali no meu nome, mesmo que eu tenha indicado alguém como beneficiário, no final das contas, a pessoa só vai ter acesso a esse valor se acontecer alguma coisa comigo ou se eu sacar o dinheiro, porque do contrário eu não posso transferir a titularidade. E mesmo uma transferência de previdências, né, dentro ali da mesma pessoa, da mesma titularidade, teria que respeitar também o VGBL para beleza? Mas respondendo de forma objetiva, a alternativa não é possível, tá bom? Então, letra A portabilidade não pode ser feita entre titularidades diferentes. Exatamente. Essa aqui vai ser a nossa resposta correta. Na portabilidade de PGBL, os recursos envolvidos devem ser entregues. Como está partindo aqui da questão que já está na fase de o recurso ser entregue, então já se passou ali pelaquela análise inicial de ser um PGBL para um PGBL. Como assim? Você só pode transferir, ou no caso, fazer portabilidade entre planos de previdência quando eu estivesse tratando de PGBL para PGBL ou VGBL para VGBL, tá bom? Você não pode trocar de um para o outro, por exemplo, PGBL para VGBL. Então já provavelmente já passou por essa análise, já viu também a análise que o titular é o mesmo, e beleza, aí o que acontece agora? Você resolveu mudar de previdência, de fundo de previdência. Você mudou de um GBL para um GBL. O que acontece? O que você paga? A princípio, nada. Vai ser feita a portabilidade do recurso que você já aportou e não há incidência do imposto de renda, tá bom? No caso da incidência do imposto de renda, vai ser de fato quando você resgatar ali o valor, o título. Então, a resposta é a letra D. A seguradora do novo PGBL sem a dedução dos impostos. O investidor fez uma aplicação em PGBL e escolheu o regime de compensação progressivo. Ao solicitar o resgate, esse investidor pergunta sobre o IR que será retido na fonte. Quando a gente está falando dos planos, a gente normalmente vai ter o PGBL e o VGBL, tá bom? Quando a gente fala da incidência de IR, o IR vai ser no caso do valor total do resgate. Total do resgate. E quando a gente fala do VGBL, vai ser do valor do rendimento. Do rendimento, tá bom? Do rendimento. Aí você pode escolher se você quer progressivo ou regressivo. O progressivo, ele vai ser valor X menor, então se você for tirar esse dinheiro ali no curto prazo, acaba que você tem uma vantagem. Porém, no regressivo, muito embora ele comece com uma alíquota muito alta, ela vai diminuindo, tá bom? Então, chegando a ser menor do que a progressiva. Mas aqui ele falou que escolheu a progressiva, então é 15%. Então, como a gente escolheu o PGBL, no caso, vai ser o IR do valor do resgate, sendo 15%. A resposta certa é a letra A, sempre 15% sobre o valor total do resgate, tá bom? Nos planos de previdência complementar do tipo vida geradora de benefício livre, o VGBL, no momento do resgate ou do recebimento do benefício, a tributação do imposto de renda incidirá sobre. Quando a gente fala de VGBL, é em cima do rendimento. Quando a gente fala do PGBL, do PG, então ó, o VG é em cima do rendimento. Rendimento. E o PG é total, tá bom? O imposto é em cima do total. Como a gente está falando aqui do VGBL, então vai ser em cima do rendimento. Ao contribuir para o PGBL pelo banco X, determinado cliente decidiu trocar de banco, assim transferindo recursos do atual PGBL diretamente para o PGBL operado pela seguradora de seu novo banco, sem pagar o imposto de renda. Podemos afirmar que
É possível, você pode transferir um PGBL para um PGBL, PGBL para outro PGBL. O que você não pode é trocar esses planos, né, de PGBL para VGBL, por exemplo. Você tem que escolher o plano que você quer e o regime da tributação, da incidência do IR no início da contratação. O modelo ali você escolhe no início, aí você segue com ele. Você pode mudar de banco, né, no caso de fundos ali de previdência, mas não o modelo que você escolheu. Quando você faz essa transferência, você apenas manda o recurso de uma seguradora para outra e não vai incidir o imposto de renda. Então, se você fosse afirmar alguma coisa para esse cliente, você ia falar que é possível transferir de um PGBL para outro PGBL, apenas iria transferir o recurso de uma seguradora para outra e não iria acontecer incidência do imposto de renda, porque ele só vai incidir quando você auferir ali, né, resgatar o valor ou estiver recebendo o benefício, tá bom? Então, a nossa alternativa vai ser a letra D. É possível, pois a portabilidade entre PGBLs permite esse tipo de transferência. Com relação à taxa de carregamento postecipada em planos de previdência complementar, é correto afirmar que essa taxa de carregamento postecipada é um valor que é cobrado, né, do investidor para poder auxiliar ali o plano de previdência a gastar e arcar e pagar com suas despesas administrativas. Existem alguns planos que conseguem reduzir e às vezes até tirar para beneficiar ali o investidor, e principalmente isso é atrelado ao tempo que o dinheiro fica investido. Então isso estimula ali o investidor deixar o dinheiro por mais tempo, tá bom? Deixar ele sendo administrado por um período maior para ter direito a esse benefício. Mas vamos aqui, ó. Não pode ser reduzido uma vez que estabelecido errado, ele pode ser reduzido como uma forma de estimular que o investidor fique mais tempo ali no plano. B, pode sofrer alteração para cima ou para baixo, dependendo do retorno do plano. Não, ele pode não ser cobrado, ele pode ser reduzido ali para poder estimular que o investidor continue, mas isso não depende do retorno do plano, bom? Porque isso é uma taxa administrativa, não é uma taxa de performance. C, pode ser aumentado se o contribuinte não fizer contribuições frequentes, também não. E aqui é a nossa alternativa correta. D, pode ser reduzida conforme regras estabelecidas previamente. Tá bom? Então, letra D. Uma pessoa assalariada que se aposentará daqui a mais de 10 anos, e que faz a declaração completa, de ajuste anual do imposto de renda, decide contribuir com menos de 10% de sua renda tributável, tá bom? Anual para complementar a aposentadoria. Portanto, ela deveria ser orientada a aplicar aonde? Quando a gente está falando de previdência complementar, que é uma previdência, que é um investimento que a pessoa ela escolhe para poder complementar a renda dela, né, na aposentadoria, a gente tem dois tipos, o VGBL e o PGBL. Quando a gente estiver falando de VGBL, tem que vir na sua cabeça a declaração simples. Tem que vir na sua cabeça a declaração simples. E quando a gente estiver falando da PGBL, tem que vir na sua cabeça a declaração tá bom? Que é o caso aqui da questão. Quando estiver falando do PGBL, você pensa na completa. Você também pensa na completa quando estiver falando do quê? De assalariado. Você também vai pensar no PGBL, você vai pensar no PGBL quando estiver falando de LT, quando você estiver falando ali de CLT, de alguém que tem essa contribuição, né, essa declaração completa. Beleza, você pensou nessa questão aqui, né? A questão fala salariado, declaração completa, então a gente já sabe que trata-se de uma PGBL. Então qualquer alternativa que tiver VGBL, a gente já vai cortar. Aí fica aqui agora a pergunta, regressivo ou progressivo, né? Qual que é a diferença dos dois? O progressivo, ele sempre vai incidir 15% quando você chegar ali na hora de resgatar o valor ou na hora de você receber ali o benefício, beleza? Quando a gente fala da regressiva, ela começa em 30%
e pode ir até 10%. Então chega num momento que ela empata, entendeu? Que ela vai empatar com a progressiva, que ela vai passar por esses 15%. Então se você for investir e você acha que o tempo mínimo que você vai ficar num prazo, por exemplo, que a regressiva vai chegar em 15%, vale a pena você investir na regressiva, porque pode acontecer de você deixar mais tempo o dinheiro e pagar 10%. E é o caso aqui da alternativa, porque você vai investir por mais de 10 anos, tá bom? Então, como você vai investir por mais de 10 anos, o melhor é você colocar na regressiva, beleza? E trata-se de uma PGBL. Então, a nossa alternativa vai ser a letra B. Para o investidor que faz sua declaração de IR pelo modelo simplificado, o percentual máximo para dedução da base de cálculo de IR para o investidor em uma PGBL será D. Quando a gente está falando de previdência complementar, tem que vir na sua cabeça, né, o VGBL, e você tem que vir na sua cabeça a palavra simples, tá bom? E o PGBL tem que vir na sua cabeça o completo. O que é esse simples e o completo? É a forma que você faz a declaração do seu imposto de renda, tá bom? Porque o PGBL, ele vai ser normalmente ali pelo completo, ele vai até 12%. Ele vai abater da base de cálculo do seu imposto de renda, beleza? E o simples, ele não vai abater nada, porque ele vai abater 0%. Então, se você faz pelo modo simplificado, não faz sentido você investir no P, porque você não vai ter o direito desses 12%. Só tem o direito desses 12% quem investe pelo completo. Então, se você faz a declaração simplificada, você deveria investir no VGBL, tá bom? Então aqui, ó, ele perguntou qual que será o valor máximo, né? Se você faz o simplificado, é 0. Então nossa alternativa é a letra B. Nos planos de previdência complementar aberta, do tipo plano gerador de benefício livre, o PGBL, com regime de tributação compensável, né, a tabela progressiva, o imposto de renda é de 15% na fonte sobre o ele botou aqui na tabela progressiva. Beleza, vamos lá. O valor total resgatado, né, no caso, uma diferença da VGBL para PGBL é que na VGBL é sobre o rendimento. Na PGBL é sobre o valor total. Então, essa parte aqui está correto, o valor total, e poderá haver valores adicionais a pagar na declaração do ajuste de imposto de renda. E poderá haver valores... Beleza, vamos ler aqui a próxima. B, o rendimento, errado, né? Porque aqui a gente está falando de uma PGBL, então aqui seria VGBL, e não haverá valores adicionais a pagar. C, o valor total resgatado, e não haverá valores adicionais a pagar na declaração anual do imposto de renda. Beleza? E D, o rendimento, e poderá, aqui não, porque aqui é uma VGBL, tá bom? Olha, eu acho o seguinte, eu vou depois conferir como está no seu material. Caso esteja desse jeito aqui, não existe resposta certa, tá bom? Não existe ali resposta certa. Por que não existe resposta certa? Na verdade, o enunciado está errado, porque a tabela, ela aqui está certo. Não, perdão, gente, desculpa, eu li regressiva, mas é progressiva, tá correto. Realmente, a progressiva ela sempre vai ser de 15%, tá bom? E quando você está fazendo o PGBL, você faz o ajuste, você vê se realmente os valores estão corretos quando você está fazendo a declaração do imposto de renda. Aí, às vezes, você pode ter que devolver, receber e assim por diante. O PGBL, ele desconta ali até 12% do valor que você está pagando na alíquota do seu imposto de renda. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. O prazo mínimo de carência para movimentações realizadas em planos de previdência complementar vai ser de quanto? 60 dias, tá bom? 60 dias é o prazo mínimo. Pode ali ser informado alguns prazos diferentes para o cliente. Normalmente, ali, quando você estiver trabalhando, vocês vão querer que o cliente ele espere pelo menos completar o semestre, para não prejudicar a meta de vocês, mas o mínimo é essa. O cliente pretende resgatar os recursos da Previdência Complementar que fez hoje.
daqui a 2 anos. Nesse caso, será mais adequado utilizar, quando a gente fala do prazo de 2 anos, o melhor vai ser a tabela progressiva. Por quê? A tabela progressiva sempre vai ser 15%. No caso aqui da tabela regressiva, se fosse 2 anos, ele estaria pagando, ó, 30%, beleza? Então, quando a gente estiver falando de um prazo menor, de um horizonte de tempo curto, a melhor alternativa é a tabela progressiva, porque a alíquota sempre vai ser de 15%, que é relativamente ali uma alíquota baixa quando a gente fala de investimentos, tá bom? Então, a melhor alternativa é a progressiva. O cliente contratou plano de previdência complementar do tipo plano gerador de benefício livre, né? Famoso PGBL, indicando a sua esposa como beneficiária. Passados 20 anos, passou 20 anos, com um montante acumulado de 500 mil, ou seja, esses 20 anos é a parte, deixa eu ver se é, e ele resolveu transformar, tá, exatamente, passados 20, durante 20 anos, ele ficou na fase de ferimento, que é a fase que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aportes, beleza? Ele está fazendo aportes para poder fazer sua reserva de dinheiro. Ele ficou 20 anos aportando e juntou 500 mil. Ele resolveu transformar o seu plano e contratou a renda mensal temporária por 10 anos. Após 3 anos da contratação, infelizmente, ele o que faleceu. Neste caso, o que vai acontecer? Vamos aqui nas alternativas. A sua esposa receberá o saldo do valor total acumulado no plano? Não vai receber, não. B. A renda mensal cessará, não sendo devido nenhum outro valor ao beneficiário. É isso aí, ó. Toma cuidado, gente, quando vai escolher o que você quer fazer com o dinheiro que você acumulou. Mas vamos ler as outras. C. A sua esposa receberá a mesma renda mensal por mais 10 anos, de forma alguma, e a sua esposa receberá a mesma renda mensal por mais 7 anos. Vamos aqui ver qual alternativa é a correta. Em regra geral, você pode escolher entre a temporária e a vitalícia. A vitalícia é até a morte da pessoa, a temporária é enquanto ela estiver viva ou pelo prazo que ela escolher. Mas a vitalícia é melhor. Depende. A vitalícia, já que é para sempre, provavelmente você vai receber por mês valor menor do que na temporária. Esse é o ponto 1. Quando você está fazendo esses dois tipos de benefício, você tem que ver se você colocou o tempo mínimo. Aqui ele não fala nada, ó, o seu plano de renda e contratou a renda mensal temporária por 10 anos. Ele não chegou a, não tem ali no resto ali do nome, por prazo mínimo de X, que poderia ter também na vitalícia. Então, o benefício ele é do assegurado ali, da pessoa que fez o investimento. Então, a renda mensal ela cessará, não sendo devido nenhum outro valor ao beneficiário, tá bom? Quanto mais garantias você vai colocando quando você está escolhendo seu plano, provavelmente menor é o valor que você vai receber. Você concorda comigo, ó, pensando no ponto de vista da seguradora? Se você se compromete a pagar de forma vitalícia valor para o assegurado e ainda coloca de forma vitalícia por no mínimo 10 anos, ou seja, se acontecer alguma coisa com você, ainda tipo a pessoa que é indicada ali como beneficiário recebe durante 10 anos o benefício. Você concorda comigo que provavelmente a seguradora, você como seguradora iria querer pagar menos por mês? Porém, se você chega com alguém e alguém escolheu receber por 10 anos e não tem prazo mínimo, você vai pagar mais para essa pessoa? Porque você consegue se calcular que você só vai ter que pagar durante 10 anos, entendeu? Então, o valor ele vai cessar com a morte, tá? A renda mensal cessará, não sendo devido nenhum outro valor ao beneficiário. O indivíduo que faz declaração completa, lembrando, sempre que estiver falando de completa, a gente tem que pensar em PGBL e a simples em VGBL. Mas vamos lá. De R tem um salário anual, ou seja, ele tem um salário anual de 100 mil reais. O que é esse salário de 100 mil reais? É o fato gerador ali da alíquota do IR, tá bom? Da alíquota do IR. É esses 100 mil reais de salário que ele declara de forma completa. Caso este indivíduo contribua para o PGBL, né, que foi o que a gente botou aqui,
para o PGBL, caso ele faça o PGBL, até quanto poderá deduzir da base de cálculo. Então lembra que deduz até, quando a gente está falando de PGBL, até 12%? Então aqui, ó, essa questão é bom para a gente visualizar com os números. Quando você está fazendo o PGBL, o maior benefício é você poder deduzir da base da alíquota do IR até 12%. O que isso vai ocasionar? Você, no decorrer do ano, vai pagar imposto de renda retido ali na fonte de um salário de 100 mil. Quando chegar no final do ano e você for fazer a declaração do seu imposto de renda, você vai ter pago o imposto de renda referente a 100 mil reais. Só que você vai deduzir 12%. Ou seja, você vai tirar 12 mil reais. Então você, na verdade, vai chegar ali para o leão, né, para a Receita, vai falar, olha, eu paguei o IR referente a 100 mil reais que caiu na minha conta, porém eu tenho o benefício de deduzir 12% dessa alíquota, né? Que seria esse 100. Então você vai reduzir 12 mil reais. Então você deveria ter pago o IR em cima de 88 mil. Quando for ter ali o reajuste e for ter a receita for ressarcir, você vai ser ressarcido no valor superior ao que você seria normalmente, porque você vai ter pago imposto a mais, vamos dizer assim. Você deveria ter pago imposto em cima de 88 mil, mas pagou em cima de 100. Então, na restituição do imposto de renda, você recebe de volta esse valor, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Quanto poderá deduzir da base de cálculo? 12%. O indivíduo gostaria de realizar a portabilidade de um VGBL para o PGBL. Isso aqui não é possível, tá? No intuito de se aproveitar do deferimento legal que o plano permite até o limite legal, que no caso aqui ele queria ter aquele benefício dos 12%. Você explica que não é possível. Você só pode fazer de PGBL para PGBL e VGBL para VGBL. Você não pode mudar ali a regra do jogo no meio do caminho, tá bom? Resposta é a letra D. A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar aberto. A taxa de carregamento, ela serve para pagar despesas administrativas. Quando a gente pensa ali nas despesas que o investidor tem, né? No caso aqui, como é seguro privado, o segurado, a taxa de carregamento, ela parece uma taxa de administração. Ela serve mais para pagar despesas dos fundos. Então, nunca você vai poder variar o valor que você paga na taxa de carregamento devido à performance da sua previdência. Normalmente vai ter ali uma variação para baixo, buscando ali até às vezes uma isenção, dependendo do volume que você aportou, do tempo que você deixou aplicado. E por que vai ter essa variação? Porque o fundo faz isso para poder estimular a pessoa a não sair do fundo, ficar mais tempo e assim por diante, tá bom? Então vamos ler aqui as alternativas. Pode variar em função do saldo acumulado? Correto. Essa aqui já vai ser a nossa alternativa correta. B, não pode ser alterada, uma vez que já definida seu percentual. Não. É cobrada sobre o rendimento? Não. E pode ser cobrada na entrada e na saída e nunca na portabilidade? Errado. A taxa cobrada em plano de previdência sobre as contribuições é destinada ao custeio das despesas de corretagem e venda do plano, é denominada de... Do que ela é denominada? Olha só, existem algumas questões que servem para a gente estudar. Uma vez elas vão estar no enunciado, outras vezes nas alternativas. Pega esse textozinho aqui e coloca que é a de carregamento. Carregamento. Não sei se você gosta de reler o material, slide, se você faz caderno, cada um tem em particular, né? Mas se for caderno, escreve aí no seu caderno e depois o enunciado, tá bom? Lembrar que essa taxa de carregamento ela vai estar muito ligado a despesas administrativas, tá bom? Então, e ela pode variar ali para baixo, dependendo do tempo que você deixa o dinheiro aportado ou do volume que você aportou, beleza? Mas a nossa resposta certa é a letra D. A taxa de carregamento no VGBL pode incidir sobre o valor. A taxa de carregamento, ela é uma taxa de carregamento para ajudar ali nas despesas administrativas, ela pode até variar, tá bom? Para baixo ali, para poder incentivar o investidor a continuar investindo, aportando valores maiores, e ela é apenas na contribuição, apenas na contribuição, tá bom? Apenas na contribuição. Então a nossa alternativa correta já vai ser logo aqui a primeira, ó. Já botou aqui, da contribuição apenas,
tá bom? O empresário tem uma renda tributável muito pequena, então aqui ó, empresário, renda tributável muito pequena, seus rendimentos vêm da distribuição de lucros da sua pequena empresa. Ele quer contribuir para a sua aposentadoria. Deve acontecer entre 10 e 12 anos. Qual produto você recomendaria? Quando a gente está falando ali desses produtos, você já deve saber que tem como principal o VGBL e o PGBL. O VGBL, você tem que pensar no simples, tá bom? E o PGBL no completo, beleza? No completo. Quando a gente está falando do PGBL, do completo, normalmente vão ser pessoas o quê? Assalariadas, tá bom? Assalariadas, CLT, tá bom? E o simples a gente vai estar pensando em quem? No empresário, tá bom? Empresário. Outra coisa também relevante é sobre se é regressivo ou progressivo. Se você está fazendo ali pelo progressivo, no caso o progressivo, sempre vai ser 15%, tá bom? E já o regressivo, ele vai diminuindo com o passar do tempo que você deixa aplicado, só que ele começa com 30%, beleza? Então vamos lá, ó. A gente está falando aqui, no caso, deixa eu ajustar a tela, pronto. A gente está falando aqui de uma renda tributável muito pequena, de empresário, né? Empresário está onde? Está no simples, né? Aqui, ó, o empresário ele vai estar na declaração simples. Então não vai ser PGBL a nossa resposta, ó. Não é PGBL e não é PGBL. Aí agora a gente tem que decidir, vamos colocar no regressivo ou no progressivo. Lembrando que o progressivo sempre vai ser 15% e o regressivo vai de 30% a 10%. Como ele pretende se aposentar daqui a 10 e 12 anos, você já vai estar numa alíquota que é de entre 15% a 10%. Então vale mais a pena ser no regressivo. Porque mesmo que às vezes você acabe se aposentando num que dê 15%, mas como já tanto faz, é melhor você ter o benefício de às vezes chegar até 10%. Então a nossa resposta é a letra B. Uma pessoa que ganha 500 mil por ano, essa pessoa ganha 500 mil por ano, gostaria de contribuir para uma previdência dos seus 2 filhos, que têm respectivamente 3 anos, tá bom? 2 filhos. O objetivo dele é resgatar quando eles entrarem na faculdade, sabendo que essa pessoa faz a declaração completa de R, essa pessoa faz a declaração completa de R, qual plano você iria sugerir? Lembrando, quando a gente fala de completo, a gente tem que pensar em PGBL, tá bom? Então a gente já vai riscar aqui, ó, o VGBL e o VGBL, tá? PGBL normalmente vão ser para pessoas que são assalariadas, CLT, ou que quando recebe ali o rendimento já automaticamente é descontado o imposto, tá bom? Então a gente vai pensar nessa pessoa. Como são 2 filhos, de 1 e de 3 anos respectivamente, o horizonte, até eles entrarem na faculdade, o horizonte de tempo é longo. Como o horizonte de tempo é longo, na tabela regressiva, provavelmente já vai estar ali nos seus 10%, provavelmente não, vai estar, no caso, nos seus 10%. Porque a progressiva, ela sempre vai ser 15%. A regressiva é de 30% até 10%. Então, dependendo do prazo que ficar. Se você tem um horizonte de tempo mais longo, vale mais a pena o regressivo para você tentar chegar nesses 10% aqui, tá bom? Então, a resposta correta vai ser um PGBL com tabela regressiva de IR. O cliente com 40 anos de idade faz a declaração completa. Quando a gente fala de completa, a primeira coisa que vem na cabeça tem que ser já o PGBL, de ajuste anual, e sabe que se aposentará em 12 anos. Ou seja, tem que pensar na tabela já regressiva, tá bom? Regressiva. Se fosse prazo menor, regressiva, menor do que 10 anos, a gente pensaria na progressiva, que é sempre 15%. Ele decide alocar 24% dos seus rendimentos brutos para esse fim. O que você iria recomendar para ele? Você pode, PGBL, você tem um benefício de reduzir a alíquota até 12%, correto? Então, eu colocaria 12 e o resto eu colocaria no VGBL, porque é possível você ter mais de um plano de previdência, beleza? Então, ó, você colocaria 100% dos seus recursos em PGBL com tabela regressiva? Eu colocaria numa tabela regressiva, eu só não colocaria 100%, porque o benefício do PGBL é até 12%,
tá bom? Então, esse 100 deixa errado. B, colocar 50% dos recursos em PGBL, correto, com tabela regressiva, correto, de R, e o restante em VGBL com tabela regressiva, correto. Então, a nossa alternativa certa vai ser a letra B. Uma pessoa gostaria de contribuir com, no máximo, 10% da sua renda bruta anual para o plano de previdência complementar aberto, previdência complementar aberto. Ele faz a declaração completa de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria para ele? Você, como profissional do mercado financeiro, qual seria o produto que você recomendaria para ele? Beleza, ó, vamos lá. Quando a gente está falando de previdência complementar aberta, a gente está falando de produto destinado a pessoas que querem complementar as suas aposentadorias. Hoje em dia está cada vez mais difícil aposentar, e quando a gente chega nessa fase da aposentadoria, mais difícil ainda ter uma aposentadoria digna, com um valor razoável. Então, você tem a possibilidade de procurar o seu banco, a sua corretora, enfim, a sua seguradora, e ver os produtos de previdência complementar. Aí a gente vai lembrar que a autarquia que cuida dela vai ser a SUSEP, tá bom? Porque é um seguro, então vai ser a Superintendência de Seguros Privados, e a gente vai lembrar também do quê? O que a gente vai extrair aqui desse enunciado? Que a pessoa pode fazer um PG e um VGBL. Você, como ótimo profissional do mercado financeiro, o que você precisa saber para poder explicar para o seu cliente? Que o PGBL ele vai ser aconselhado para quem faz a declaração completa. E o VGBL, a declaração simples, beleza? E qual que é a diferença da completa para simples? A completa normalmente vão ser pessoas assalariadas, CLT, pessoas que quando recebem os seus rendimentos, eles já recebem esse rendimento descontando ali o imposto de renda. Já o VGBL normalmente vão ser ali empresários, pessoas que elas precisam fazer ali a declaração delas, emitir nota, normalmente vai ser ali o caso do VGBL. Outra característica, o VGBL, IR, vai ser quando? No rendimento. Já o PGBL, IR, vai ser total. Vai ser em cima do resgate. Lucas, então o VGBL é muito melhor, porque o imposto de renda é só sobre o rendimento. Depende, cara, depende. Por quê? O PGBL tem benefício que é sinistro de bom. Ele tem até 12%, ele consegue reduzir a sua alíquota de referência ali para o seu IR. Vou explicar melhor como é que funciona isso. Se você recebe por ano 100 mil reais, juntando ali todos os seus contra-cheques, dá 100 mil reais por ano, você pagou imposto já ali retido ali antes de cair para você, referente a alguém que ganha 100 mil reais. Porém, se você pega até 12%, vamos dizer que você pegou 12% do que você ganhou e você investiu em um PGBL, no final do ano, quando o ano seguinte, né, quando você for fazer a sua declaração do imposto de renda, você vai ser restituído. Por quê? Você vai chegar para a Receita, você vai chegar ali para o Leão e vai falar que, olha, eu paguei imposto em cima de 100 mil, mas você deveria ter me cobrado em cima de 88 mil, porque 12% da minha renda foi para uma previdência complementar. Ou seja, eu não vou te dar trabalho quando eu for aposentar, entendeu? Então me dá esse benefício. Então você seria restituído em 12%. Você pode pegar esses 12%, investir em outras coisas, aportar dentro de novo do fundo, ou ficar com dinheiro para você. Então isso é um baita benefício. Beleza. O que é importante também destacar vai ser o IR que você vai escolher. Por quê? Quando você começa a fazer esse plano de previdência, você não pode ficar mudando a regra ali do jogo no meio da partida. Você escolhe se você vai querer VGBL ou PGBL, e você tem que escolher, você não pode mudar depois de um para o outro. Você pode até mudar de uma previdência, por exemplo, uma VGBL para uma VGBL, ou uma PGBL para outra PGBL, mas você não pode fazer tipo uma VGBL para uma PGBL. Isso não é possível. Outra coisa, quando você contrata essa previdência, você também já vai escolher se você quer o IR progressivo ou o regressivo. Qual que é a diferença? O progressivo sempre, o progressivo sempre vai ser 15%. Já o regressivo, ele vai variar ali de 30% a 10%, tá bom? Vale a pena você fazer o progressivo e pagar 15% de IR.
Se você vai investir acima de 10 anos, aí já começa o regressivo a chegar nos 15%. Então, qualquer coisa ali para baixo seria uma vantagem já você colocar no regressivo, tá bom? Então, vamos aqui de novo na questão. Uma pessoa gostaria de contribuir com no máximo 10%, beleza? Então, assim, ó, faz sentido, tá dentro de 10% aqui já é um indício, tá? Então, você não é até 12%. Então, se você investe 6%, você pode abater 6%. Se você investe 2%, pode abater 2%, e assim por diante. Da sua renda bruta anual para um plano de previdência complementar aberto, ou seja, SUSEP, é um seguro, tá? Ele faz a declaração completa, ou seja, completa está aqui, né, no PGBL, de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria para ele? Pensa aí você, tendo em vista tudo que a gente levantou aqui agora nessa questão, o que você indicaria para ele? Eu, Lucas, indicaria um PGBL, perfeito? Como ele vai ser para a aposentadoria dele? Deixa eu ver, ele falou o tempo aqui. Uma pessoa gostaria de contribuir tal bruta para o plano de previdência, de ajuste de renda. Qual produto você recomendaria? Ele não falou o tempo que vai ficar investindo. Mas como implementa ali para sua aposentadoria, e quando você está pensando em aposentadoria, o horizonte de tempo é longo, eu pensaria num regressivo, tá bom? Então, ó, VGBL não vai ser porque ele faz completo. A gente teria que escolher entre o progressivo e o regressivo. Para você indicar o progressivo para alguém, a questão ela tem que estar deixando claro que o horizonte de tempo é curto, que o horizonte de tempo é até 10 anos. Como a questão não fez isso, eu, Lucas, indicaria um PGBL com tabela regressiva de R, tá bom? Então a nossa resposta é a letra B. E chegamos na questão 500. Eu queria agradecer por você ter me acompanhado até aqui. Queria falar que você vai passar na sua prova, que você vai conquistar essa certificação, que você pode continuar contando comigo no CPA 20, CEA. Eu já passei por essa fase que você está passando agora. Ela é extremamente plausível de ser conquistada e você vai conquistar não só ela, mas o CPA 20, CEA, assim por diante, e as novas, né, que vão vir aqui agora da Ambima. E você pode contar comigo. Foram as primeiras 500 questões que eu fiz. Se você me acompanhou desde o início, você sabe que eu passei ali por uma curva, né, pelo horizonte de aprendizado e melhorei bastante. O Lucas que respondeu essa questão 500 é muito melhor do que o Lucas que respondeu a questão número 1. E você pode ter certeza que da minha parte vão ser 150% para melhorar na 501 até a 1000 e assim por diante. E vai ser um prazer fazer parte da sua história. Você já é um campeão, tá bom? Uma campeã. E é isso. Boa prova. Se você chegou até aqui e leu o material, viu as videoaulas, você já passou, tá bom? Então, boa prova e novamente, obrigado. Valeu pela confiança e daqui sempre